E aí, terceiro ano, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo na paz? Aqui está tudo bem, claro como a luz do sol. Vamos nós. Hoje nós vamos estudar sobre pré-modernismo, esse movimento literário que foi muito importante esse período. É, Antes de mais nada, é preciso que você entenda uma coisa. O período do pré-modernismo ele não é visto como uma escola literária, como o naturalismo, como o realismo, como o parnasianismo, como o próprio modernismo em si. O pré-modernismo ele não é encarado desta forma, ele não é aceito desta forma. Ele é um período de transição. Logo, sendo um período de transição, ele está saindo do final do século XIX e entrando o século XX, anunciando a sua chegada. E ele é muito importante porque no pré-modernismo ele é uma preparação do modernismo que está por vir. E aí isso acontece, no período de 1900 a 1922, mas ele é considerado realmente a inauguração do pré-modernismo com o lançamento de Os Sertões de Euclides da Cunha em 1902. Então de 1902 a 1922 você tem aí 20 anos de pré-modernismo. Já falei para vocês várias e várias vezes que para a gente entender literatura, a gente tem que entender um pouco de história. É preciso que a gente entenda o contexto histórico para a gente entender o que está surgindo. É um período de transição e no Brasil está acontecendo várias e várias coisas. Para que você entenda, é o período da República e o período da República do café com leite. Aquela jogatina que ora é um presidente de São Paulo, ora um presidente de Minas Gerais, a República do Café com Leite. E aí há essa transição aí para que a gente entenda e que aconteça, tá bom? Outro contexto histórico importante. Nesse período está acontecendo a urbanização de São Paulo. O que a urbanização de São Paulo tem a ver com o período pré-modernista? Porque o modernismo, a semana de 1922, onde que ela acontece? Onde? São Paulo. E por que o momento urbanista, de urbanização de São Paulo tem a ver com o período do pré-modernismo? Porque é o período de urbanização que vai trazer uma nova cara para o Brasil, um Brasil urbanizado, e São Paulo começa a se tornar referência como o eixo, né, o centro, o epicentro da cultura, do nascimento da cultura, dos movimentos artísticos. Daí a semana de 1922, a semana de 22. Nesse momento, que a gente tem essa República do Café com Leite, a gente tem a urbanização de São Paulo. No norte está acontecendo algo muito interessante, que é o ciclo da borracha. O ciclo da borracha faz com que algumas cidades experimentem o progresso e outras continuem em profunda miséria. O ciclo da borracha traz isso no norte. No nordeste, meu amigo, no nordeste então tá bombando geral. No Nordeste você tem três frentes muito interessantes. Você tem Padre Cícero, Padinho Cícero, que é o padre com seu misticismo adorado, idolatrado, salve, salve, pela... Deixa eu desligar aqui, estão me ligando aqui, peraí. Essa parte do Padre Cícero, né, idolatrado, salve, salve, essa parte do místico, né, do padre que é respeitado no Nordeste, o milagreiro. Você tem, nesse momento aí, o Padre Cícero acontecendo no Nordeste. Numa outra ponta do Nordeste, você tem nada mais, nada menos do que Lampião e Maria Bonita, o cangaço. Tá ele surgindo lá, Lampião tocando terror no cangaço, lá na caatinga nordestina e disseminando lá o seu bando, o Lampião e seu bando. E o mais importante de tudo, desses movimentos que acontecem no Nordeste, é a Guerra dos Canudos. É da Guerra dos Canudos que Euclides da Cunha escreve Os Sertões. Nós vamos falar da Guerra do Canudo mais para frente um pouquinho. Então, a Guerra dos Canudos, na figura lá da Guerra dos Canudos, que você vai aparecer na figura da literatura de Os Sertões, o Antônio Conselheiro, o poeta, o profeta, o Antônio Conselheiro. Ele é que
que é a voz revolucionária contra o sistema opressor da época. Vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas e no Rio de Janeiro? O que estava acontecendo no Rio de Janeiro? Ah, no Rio de Janeiro, meu amigo, estava acontecendo a revolta da chibata e a revolta da vacina. Isso tudo a tia Lília já ensinou para vocês. Então, Titi não vai repetir. E só para que vocês entendam o que está acontecendo. Revolta da chibata e revolta também da vacina no Rio de Janeiro. E a grande figura no Rio de Janeiro do pré-modernismo é Lima Barreto. Lima Barreto que começa a descrever o subúrbio carioca, os bastidores, a Rua da Lama. Ele começa a escrever os bailes funks no Chapadão. Ele começa a escrever o baile do Final Feliz. Ele começa a escrever sobre a Praça Granito. Ele começa a escrever sobre os subúrbios brasileiros do Rio de Janeiro. E Lima Barreto, ele é a grande figura do Rio de Janeiro. Mas eu vou falar dos autores daqui para frente. Mas, só para a gente adiantar mais um pouquinho, por que, como esse período ele não é marcado como uma escola literária, nós vamos ter vários autores produzindo muitas coisas com as suas características. Vários autores dando a sua cor, a sua literatura e ao seu movimento. Não é uma literatura que ela é pontuada por uma característica comum a todos. Não, cada autor vai com cada um das suas pitacos. Então, vamos mostrar para vocês os autores importantes desta época. Pega a visão. Como eu estava falando antes, Euclides da Cunha. Euclides da Cunha era um jornalista. O que acontece com Euclides da Cunha? Ele vai para o Nordeste para cobrir a Guerra de Canudos. Quando ele chega na Guerra de Canudos, que ele começa a cobrir a guerra, ele descobre uma figura que ele desconhecia. Que figura é essa? O sertanejo. Quando Euclides da Cunha sai do seu mundinho e vai em direção ao Nordeste, cobrir a Guerra de Canudos. Por quê? Porque lá ele descobre um camarada chamado Antônio Conselheiro. Essa voz pensante, essa voz gritante. É muito parecido com o samba que diz que sobre o Zé do Caroço, no Morro do Pau da Mangueira, né? Onde o Zé do Caroço batalha, onde o Zé do Caroço trabalha. Essa música, esse samba diz que enquanto o povo está assistindo novela, o Zé do Caroço está no rádio alertando o povo, e aí diz: está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Mangueira, está nascendo um novo líder, que é o Zé do Caroço. Era o Antônio Conselheiro em Canudos. Antônio Conselheiro em Canudos, ele é uma voz que ele incomoda o sistema. Então as pessoas dizem: Canudo tem que cair. Nós temos que calar Canudo porque Canudo está fazendo as pessoas pensarem. Precisamos matar Antônio Conselheiro e sua trupe para que Canudo caia. E aí, dê uma estudada sobre Guerra dos Canudos, cara, é muito interessante, é muito bom. E aí, quando Euclides da Cunha chega lá com um olhar jornalístico, ele sai com um outro olhar diferenciado. Ele descobre o quanto que esse sertanejo é forte, é corajoso, é tenaz nas suas colocações. E eu acho muito lindo isso porque ele divide a obra dele em 3 partes: a terra, o homem e a luta. A cobertura jornalística dele acaba virando um livro de Os Sertões, o mais importante de todos os escritos dele, mas essa questão didática, essa divisão didática, a terra, o homem, a luta, vai mostrar a força do sertanejo e vai demonstrar um sistema opressor que trabalha e que se une em prol daqueles que têm voz, que é a voz dos que não têm voz. E Canudos cai, Canudos morre, Canudos acaba. E quando Canudos acaba, o sistema prevalece. Aí você tem essa questão da Guerra dos Canudos e Euclides da Cunha descrevendo isso com mais miudeza, com mais detalhismos, com mais riquezas. E aí você também tem Monteiro Lobato, com Jeca Tatu. Ele fala destaca a preguiça do Jeca Tatu, essa figura emblemática do Jeca Tatu. Embora Monteiro Lobato seja um homem conservador, de linha racista,
vídeo Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele tem algumas coisas boas. Ninguém é totalmente zero, ninguém é totalmente 100. Ele tem lá os seus encantos e que valem a pena pesquisar, e é por isso que ele frequenta muitos os vestibulares, embora tendo essa linha mais conservadora, e ele bate de frente em 1922 lá com a Anita Malfatti. Ele quer desmerecer a obra de Anita Malfatti, mas isso é uma outra história, para um outro momento do pré-modernismo, tá? Então você tem o Monteiro Lobato com Jeca Tatu, também vale a pena dar uma lida nessa obra. E aí vem Graça Aranha. Graça Aranha fala na obra dele sobre Canaã, que é o processo de imigração dos alemães. E aí ele vai tratar disso com muito carinho aí e vai desenvolver essa parada. Para o nosso vídeo não ficar muito comprido, eu quero falar do último cara, nada mais, nada menos que Lima Barreto. Quem é Lima Barreto? Lima Barreto é um escritor sofredor, que assim como seus personagens sofre igualmente, tem as suas querelas, tem as suas quimeras, tem as suas ilusões, mas nem por isso a vida deixa de ser bela. Ele escreve, ele descortina o subúrbio. Lima Barreto, ele mostra a loucura, ele escreve sobre a loucura, ele escreve sobre o racismo, ele escreve sobre questões sociais, e ele escreve tudo isso destacando a figura de Policarpo Quaresma. Tanto é que no seu livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, destaca esse homem nacionalista ao extremo, que defende até que a língua do Brasil deveria ser o tupi-guarani e não a língua portuguesa. Ele escreve, ele vai buscar a musicalidade brasileira e descobre a modinha. Ele, como funcionário público, aprende a tocar violão, é recriminado porque violão era um instrumento de vagabundo, de bandido, de marginal. E ele aprende tudo isso e ele paga um grande preço pelo seu ufanismo, por esse desejo de trazer à tona aquilo que é esquecido pelo povo, de dar ao povo uma memória. E aí o Triste Fim de Policarpo Quaresma fala sobre isso, e Lima Barreto descortina isso numa maestria e numa competência sem igual. Valeu, gente! Então aqui a gente termina a nossa aula, tá? Nos vemos daqui a pouco na nossa aula ao vivo. E eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre o Antônio Conselheiro. É o cara que tem a voz que incomoda o sistema. Vamos falar sobre isso depois. Valeu? Tchau, tchau. Beijo no coração. Até a próxima.